Bom dia, Marcos. Bom dia, GG. Bom dia. Bom dia, comunidade da Vila. GG, primeira vez, quer dizer, agora já é a segunda vez que você está aqui com a gente, né? Já estou experiente, já. Já está experiente, já? Superei uma manhã. Não é um trauma, assim, vai. Eu estou vencendo minha timidez aqui. Ah, então tá bom. Para os que me conhecem, não desmitam. Então você entrou pro time dos extrovertímidos, né? Eu sou um desses. Eu sou tímido, mas a gente força a ser extrovertido, porque fala em público, não tem jeito. GG, já que você está a primeira vez na nossa terceira cadeira, conta um pouquinho quem é você, por que a comunidade da Vila. Legal. Eu sou GG porque eu me chamo Giovanni, não é porque eu sou grande, não, tá, gente? Só para explicar. Eu sou mineiro, eu nasci em Borda da Mata, no sul de Minas. Se vocês não conhecem, ela é a capital nacional do pijama, então, só para vocês se situarem aí. E nasci na roça, né? Eu brinco que eu nasci na roça e vim desbravar aqui a cidade grande. Não sei se eu venci ainda, mas estou tentando. E a Vila, ela entrou na minha vida e na minha esposa. Eu sou marido da Isabela. Não sei onde ela está ali. Eu brinquei, né, que ela me comprou na planta e ainda estou na planta, né? Então, a gente tem 12 anos, né, de relacionamento. E a Vila entrou na nossa vida, acho que com um presente de Deus mesmo. Pelos nossos anseios de ter uma comunidade de fé, com amigos, que a gente pudesse compartilhar a vida, compartilhar nossas angústias, dificuldades. E também nossas conquistas, vitórias, enfim. E a gente chegou na Vila final de 2019, aí veio uma pandemia para atrapalhar um pouco, e depois a gente passou a se engajar melhor. Hoje eu contribuo na coordenação dos pequenos grupos, e vou fazer jabá aqui dos pequenos grupos ao longo da pregação. É isso. GG, o bom de ter alguém que está na Vila aqui há bastante tempo igual ao GG é que eu tinha uma série de perguntas para fazer, ele já respondeu todas na primeira. E hoje a gente vai ler um texto no livro de Deuteronômio. Eu vou pedir para você ler para a gente. Então, se você está aqui com a gente, nos acompanhando com a sua Bíblia impressa, é o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Na Bíblia digitar é mais fácil, é só digitar, né? Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Você poderia ler para a gente, GG? Claro. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é um dos textos mais famosos do Antigo Testamento. Um texto que é evocado por Jesus, né? Quando Jesus é perguntado qual é a principal lei, ele responde, essa daqui, em conjunto com uma de Levítico, ame o seu próximo como a ti mesmo. E para quem possa se surpreender, o Antigo Testamento fala bastante de amor, inclusive essa frase famosa de Jesus, ame o próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. É uma adaptação dessa de Deuteronômio 6. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Dito isso, a gente vai se aprofundar nesse texto daqui a pouco, mas antes, para a gente poder fazer esse aprofundamento, eu queria perguntar para vocês dois, fazer uma pergunta para vocês dois, que é a seguinte: que tipo de coisa faz com que vocês fiquem desorientados, desnorteados? Que tipo de acontecimento, de evento deixa vocês assim, meio desplugado da realidade? Opa,
me desorientei aqui, fiquei desnorteado. Ficou desnorteado. Sacanagem. Agora aqui. Já começa a segunda vez. Comigo. A primeira vez não foi combinado. Dessa vez e primeira, né? Eu falei pro Vitor que acho que ele errou na escolha da terceira cadeira hoje. Porque tudo que eu vou falar aqui não vai ser nenhuma resposta para o que ele vai vir falar adiante sobre o tema aqui da mensagem, enfim. Mas falando um pouco sobre essa pergunta, que fiquei refletindo bastante ao longo da semana, o que me deixa desorientado, assim, como eu mencionei, né, eu nasci num contexto simples, né, vim de uma cidade, até as buscas no Google, eu tenho certeza que aumentaram por Borda da Mata agora aqui, nessa manhã. Meu pai é produtor rural, minha mãe manicure, e eles sacrificaram, assim, 100% da vida deles para proporcionar para mim e para o meu irmão possibilidade de estudar, né? Eu e meu irmão, a gente acabou estudando em boas escolas, aqui, faculdade, enfim. E acho que com isso, assim, com essa orientação dos nossos pais, eu sempre busquei progredir, né? Eu vim com o pensamento para São Paulo que eu vou vencer isso aqui, né? Tipo, eu vim com essa visão, assim, né? Borda da Mata, vou vencer lá em São Paulo. Eu entrei para as estatísticas, né? E aí, enfim, 12 anos passaram, acabei tendo conquistas, cresci, enfim. E 2023 eu tive o melhor ano da minha... Vou falar do lado profissional. O melhor ano da minha vida profissional aqui, financeiramente falando, projetos, desafios. E... né, eu estava na crista da onda, assim, né? A gente fala que, putz, agora virar CEO de empresa, né? E aí, ano passado, né, eu, com essas expectativas altíssimas que eu fui criando sobre mim mesmo, eu fui demitido da minha empresa, né? Eu trabalhava num banco suíço, então eu sou Faria Limer, caipira, né? Uma espécie rara. E eu fui demitido por algo que não foi eu que causei, né? Foi um conflito político de poder, do qual meu chefe foi demitido e eu fui junto. E aí, para mim, veio essa pergunta como uma tentativa de responder, de eu tentar responder o que tem tudo a ver isso com a minha caminhada de fé, né? E eu sou uma pessoa muito do controle. Eu preciso orquestrar minhas decisões, né? Eu aprendi a fazer isso muito bem para as empresas que eu trabalhei e eu tento fazer isso na minha vida. E aí, quando você chega num contexto que você se vê totalmente sem controle, porque hoje, para a gente, a questão de poder e finanças diz muito sobre controle. Então, quando você não tem nenhum e nem outro, você se pega, às vezes, num momento de total desorientação. E louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem compartilhado isso comigo. Na verdade, dado todo o respaldo que eu preciso. Mas, enfim, por isso que eu falei que eu não era a melhor pessoa para estar aqui hoje. Que eu não vou ter as respostas que o Vitor vai trazer aqui para a gente como pergunta. Eu vou tentar trazer isso. Até o fim do culto a gente vai descobrir se o pijama venceu ou se o beat venceu, Menzinho. Mas ainda bem que não sou eu que tenho que dar esse tipo de resposta. E você, Botelho? O que me desorienta... Quando você fez essa pergunta, quando eu li, né, essa pergunta, eu fiquei assim, o que eu vou falar, né? Muita coisa me deixa desnorteado. Mas aproveitando uma pregação de 2 semanas atrás, que era 5 linguagens do amor, a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. E eu não sei você, qual que é a sua linguagem, mas quem tem palavras de afirmação tem um pouco de vergonha de assumir, porque vem junto com uma carência. Nossa, como você é carente, quem quer... tem que ficar toda hora elogiando, é igual do presente. Nossa, como você é capitalista, tem que ser tudo material. Então, assim, parece que tem no ranking aí
do conceito popular. Algumas linguagens do amor que são melhores, qualidade de tempo, nossa, como você é dedicado ao outro. É carente também, mas beleza. Ok, já fiz e assim, é um pouco... palavras de afirmação é um pouco vergonhoso ter isso, porque assim, uma pequena crítica derruba dias. E assim, eu como sou uma pessoa pública nas redes sociais, eu aprendi a lidar com críticas de haters que não me conhecem. Então, ou eu bloqueio, eu deixo passar, a vida fez eu saber que todos os dias tem umas 20 pessoas que estão me xingando, estão, qualquer que seja o motivo, estão me criticando. Isso não me abala, sempre abala, mas é pouquíssimo. Só que quando vem de pessoas próximas, amigos, esposa, filhos, pais, é aquilo, às vezes eu entro num looping, onde essa frase fica batendo, e ela pode acabar com uma pregação, acabar com uma semana. E o que mais deixa triste é porque é muito frágil. Que besteira, realmente, é muito... Por que é um troço tão besta? E às vezes eu não tenho problema de confrontar pessoas. Então várias vezes eu vou, por que você falou isso? Eu vou na cara e falo, eu tenho... Isso o pessoal sabe, é um defeito meu também. Tenho sincericídio, eu falo, o que você fez? Eu falo, não fiz nada, eu só falei a verdade. Ou, não foi por mal. Eu falei, caramba, eu criei um monstro de uma palavra. Então assim... Essas são coisas que me desorientam e às vezes estragam um dia ou até mais. Eu confesso que nesse negócio de ficar desnorteado, vocês deram exemplos que é de fato o tipo de exemplo que eu estava pensando e buscando, que é essa coisa do desorientado mais no campo das ideias e tal. Mas existe o desnorteio físico mesmo, literal, desorientado literalmente. E eu sempre fui esse cara. Sabe aquela criança que anda com a canela roxa? Eu era essa criança. E quando eu fui fazer 18 anos, para mim isso foi um problema, porque para mim foi difícil tirar a carteira de motorista, sabe? Aí tirei a carteira de motorista e virei a alegria dos funileiros. Sempre tem um arranhãozinho ali. Eu chego no funileiro, o cara sorri, assim. Esse aí eu já conheço. E é uma coisa meio boba, meio comezinha, pode até parecer. Mas, na minha cabeça, eu fui resolver essa questão de dirigir mal com mais de 30 anos de idade. Vocês não, que vocês são pessoas já evoluídas, desconstruídas, assim. Tem o Faria Limer aqui, mas tem muito Santa Cecília também, né? Então esse negócio dessa pressão que o homem tem que dirigir bem aqui, não existe. Na minha cabeça tinha esse lance, muito. E a coisa de estar desnorteado, de estar desorientado, ela é muito peculiar, ela é muito individual. Aquilo que talvez faça com que você se sinta desnorteado, para outras pessoas talvez seja pequeno. E talvez você até pense assim, nem vou deixar ninguém saber, porque a pessoa vai achar que eu sou fresco, que eu sou geração de cristal, que eu estou fazendo mimimi. Né? O desnorteio ele tem essa questão, que ela é muito individual. Talvez para uma pessoa essa questão de dirigir mal, que isso. E hoje a maneira que eu encontrei de superar um pouco isso é dizer publicamente, dirijo mal mesmo. E demoro para consertar as batidinhas, porque assim já fica bem evidente que o carro daquele cara ali... Quando eu chego num lugar de manobrista, eu falo, olha, é melhor você manobrar do que eu, viu? Foi o jeito que eu encontrei de lidar com isso. E para outras pessoas isso pode parecer extremamente pequeno. E eu entendo. Para outras pessoas, talvez para você pareça extremamente pequeno. Vou ficar chateado, vou ficar desnorteado porque alguém me criticou. Ou então, talvez alguém entre vocês tenha passado já por tantas recolocações no mercado de trabalho que olhe para o GG e fale, GG, cara, isso vai passar, cara, fica tranquilo. Já te ouvi falar, sei como você pensa, tal. É questão de tempo, você vai se recolocar. Ou você vai encontrar um lugar que você se sinta verdadeiramente realizado, tal. Então, para
para cada um de nós, o desnorteio ele bate de um jeito diferente. E aí eu queria te contar 2 segredos aqui. O primeiro deles, você já deve ter percebido. Talvez você tenha saído no domingo de manhã com o teu próprio desnorteio, com a tua própria desorientação, chegou aqui com a sua própria angústia e desconforto de não saber muito bem para onde ir e como lidar com as coisas novas. E eu queria afirmar uma coisa, talvez para você aqui. Vitórias também levam a desorientação e desnorteio. Nossa, alcancei tal coisa, e agora? Talvez você tenha chegado aqui hoje desse jeito, meio desorientado. E o primeiro segredo, que já não é mais segredo, é: cara, isso é absolutamente compreensível e natural. Inclusive, os pastores de vocês passam por isso. E aí você fala: estou ferrado então, putz, eu vim aqui desorientado e tem um desorientado falando. Cego conduzindo cego. 3 no caso aqui. Na falta de um, trouxeram mais 2. Que coisa. E o que eu queria te reconfortar um pouquinho é que não sou eu que vou responder as questões do GG, do Marcos. Se fosse, a gente realmente estaria numa situação muito complicada. Mas a gente confia no texto e no Espírito que ilumina o texto para fazer isso. A gente confia na Bíblia para fazer isso. Então essa é a primeira coisa. O segundo segredo, que muitas vezes não te contam, é que pregação é feita muitas vezes baseado nesse senso de desnorteio, de desorientação. Como que o pregador ele prepara a pregação muitas vezes? Aqui eu estou falando pregador bom, tá? Falando de bom pregador. Ele imagina um problema e ele olha para o texto e vê como o texto bíblico resolve esse problema. Ele imagina o problema pelo qual você está passando, ele simula no período dele de preparação durante a semana. Poxa, que tipo de problema a congregação passa e como o texto responde a esse tipo de problema? Problema é desnorteio, é desorientação. Então ele desenha uma solução a partir do texto para esses desnorteios, para essas desorientações. Isso se for um pregador bom, porque ele vai olhar para o texto. Tem pregadores que vão olhar para outras coisas que não o texto bíblico. Ou então, melhor ainda, esse pregador ele está olhando para o texto e ele enxerga no texto personagens desorientados, um senso de angústia, uma percepção de que aquele texto está trazendo um problema, um pecado, e ele procura no texto: poxa vida, como que o texto responde a essa desorientação do próprio texto? E aí ele passa a pensar: como eu encontro situações análogas, parecidas, na realidade aqui na congregação? O pregador faz isso. Não é só pregador que faz isso. O livro de devocional que talvez você tenha comprado no começo do ano funciona exatamente assim. Ele imagina o teu problema e ele pega a tua fragilidade naquele problema e tenta resolver aquela questão. Se não for o livro de devocionais, quem sabe o livro de autoajuda? Às vezes eles se parecem muito e às vezes eles são a mesma coisa. Então, o autor de autoajuda, ele faz o mesmo movimento, o mesmíssimo movimento. Existe um problema, uma fragilidade, e dentro dessa fragilidade, dentro da percepção que eu tenho que eu vou encontrar a pessoa naquela situação de angústia, eu ofereço uma solução, satisfatória ou não, ou satisfatória no curto prazo, e que depois não resiste, para aquela situação, para aquele problema ali. Palestrantes motivacionais, a mesma coisa. E por aí vai. E nesses universos você vai encontrar soluções concretas e também enganações. Tanto no livro de autoajuda, quanto no palestrante motivacional, quanto no livro de devocionais diários do começo do ano, e muitas vezes também, vocês sabem disso, nas pregações. E aí existe um detalhe importante. E importantíssimo. Porque como eu dei a dica aqui, o texto bíblico naturalmente apresenta momentos de desnorteio, de desorientação. Está lá, acontece. Só que
o texto bíblico não tem apenas momentos de desnorteio e desorientação. O texto bíblico apresenta momentos de orientação, bastante frequentes. Momento de orientação, momentos estruturantes, palavra-chave aqui, estrutura, ordem, sensação de paz, sensação de que existe algo ali que vale a pena, alguma percepção de que ali tem sabedoria, ou de que aquele conselho funciona. Tem momentos no texto bíblico que você tem isso, uma orientação que te dá essa percepção de conforto, de orientação, de ordem, de estruturação. Você lê o texto e você fala, realmente, se eu orientar a minha vida em torno destes princípios, isso daqui parece funcionar, parece ter bom senso. Então o texto bíblico não tem só momentos de desorientação. Ele tem momentos de desorientação de fato, de angústia, de dor, de medo, de sofrimento, de não saber para onde ir, às vezes de não saber para onde ir depois de uma vitória. E tem os momentos de reorientação. Quer ver? Exemplo básico de como isso acontece no texto bíblico o tempo todo. Salmo de número 1. Salmo 1, se você está aí na sua memória, você vai lembrar, é aquele salmo que diz assim, ó, bem-aventurado, pô, já começa com ordem, né? Estruturação, ó, bem-aventurado, feliz. É aquele que não se assenta e vai falando das rodinhas que o cara não pode assentar. Aí vai chegar e falar assim, que medita na lei de dia e de noite. É um salmo de estruturação, de orientação. Aí você vai para o salmo de número 42... Você conhece também, muito provavelmente, porque se você é um evangélico meio raiz, você já cantou essa música aqui. Assim como a corça anseia pelas águas, a terra seca precisa da chuva, que é uma música fofinha, né? Faz chover, Senhor Jesus. Isso é o versículo 1 da corça, e ansiar pelas águas e tal. Você avança 2 versículos, chega no versículo 3, como é que está o salmista? Ele fala, de noite eu estou chorando, as lágrimas são o meu alimento, e elas olham para mim e perguntam, cadê teu Deus agora? Pô, vai ser angústia e desorientação lá longe. Você achou que novela mexicana era dramática? As lágrimas são aquilo que eu me alimento, e elas olham para mim e perguntam, cadê o teu Deus? Dorama puro. Dureza esse negócio, hein? É desorientação. É o salmista no seu momento de angústia, de dor profunda, de não saber para onde ir. Aí você olha para o Salmo 126. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Poxa vida, já... que alívio, né? Mas restaurou a sorte de Sião. Ou seja... passou pela dor, passou pela angústia. Não é orientação mais. É um senso de reorientação. Quer outro exemplo? Adão e Eva. Ordem, estruturação de um bom casal, de um casal exemplar. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha como é um casal que está cheio de amor um pelo outro. Desorientação, depois da queda. Foi a mulher que você me deu, a culpa não é minha, a culpa é sua que me deu ela. Caramba! Rapaz, que casal era esse? Que estava totalmente orientado, agora está uma bagunça. Reorientação, juízo, expulsão do Éden, mas o casal sai junto, com novas vestes. Ó, vocês já sabem que vocês estão nus, beleza, mas não precisa vestir folha não. E com uma promessa, né? E com uma promessa. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente encontra essa dinâmica de orientação, desorientação e reorientação várias vezes. Pegar mais um caso famosíssimo, Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse com certeza você já ouviu falar, pelo menos. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Encaminha-me pelos caminhos da justiça, por amor ao seu nome. Estruturação, ordem, orientação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que é isso aí? Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolo com vara é... Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pô, eu nem sabia que eu tinha inimigo. Percebe aí a perspectiva de risco, de perigo, de provável angústia. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me perseguirão. Opa, eu estava falando dos inimigos, perseguir aí no hebraico é um verbo militar, tá? Não são os inimigos que estão me perseguindo, a bondade e misericórdia, olha só. Certamente que a bondade e misericórdia me perseguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Reorientação. Essa dinâmica acontece o tempo todo no texto bíblico. E qual que é o problema de a gente viver de pregação em pregação sem ler o texto, sempre nas nossas casas e sem dedicar a nossa atenção para o ensino que é oferecido na igreja, seja por meio da cozinha da mensagem, seja por meio do que acontece nos pequenos grupos. É que de pregação em pregação, a gente vive de dica em dica, para os nossos desnorteios em desnorteios. E se o pastor e as terceiras cadeiras acertarem qual que é o teu desnorteio da vez, a dica serviu para essa semana. Mas e o resto? E o resto da vida? Como que fica? De desnorteio em desnorteio, quem sabe eu vou adquirindo dicas e dicas todo domingo. O problema é que o evangelho, o significado da palavra evangelho, não é boa dica, bons conselhos. É uma boa notícia. E então, se a gente se desequilibra nessa tensão dinâmica que existe dentro do texto bíblico, de ordenamento, orientação, desorientação e reorientação, o que acaba acontecendo é que existem pregações que são, e igrejas que são sempre assim, orientação, 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 orientação. Você já sabe o que acontece. Vira uma igreja legalista. Orientação, 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 orientação. Vira uma pessoa legalista. Se o tempo todo é desorientação, probleminha, 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 e pequenas dicas para resolver, a gente vira o crente superficial. A tendência é essa. Ou, para quem se afunda na desorientação, eu gosto de um bom salmo de lamento, viu? Meu negócio é Lamentações de Jeremias. Gostei desse papo que você falou, que a lágrima olha para mim e pergunta onde está o teu Deus. Tem gente que é assim. E são individualidades. Eu não estou aqui traçando perfis do pior tipo de gente. Eu sou o pior tipo de gente. Estamos combinados assim. Mas você vira um revoltado. Ou um revoltado com Deus porque a Bíblia é violenta, porque ninguém faz o que a Bíblia manda, Israel já não fazia mesmo. Superficiais e revoltados. Se a gente olha só para as reorientações e promessas a partir da dor, a tendência é que a gente abrace uma graça barata, uma hipergraça, um favor de Deus que não leva em consideração as verdadeiras aflições, o mundo mágico de Walt Disney. Seja bem-vindo. E aí tem variações, você pode ir de Walt Disney para o Beto Carreiro sem nenhum problema. Mas a hipergraça está aí para a gente viver só de reorientação. Quando a gente olha para esse texto de Deuteronômio que a gente leu, a gente tem nesse texto de Deuteronômio a orientação por excelência, a ordem.
Ouve Israel, escuta Israel. Tem até um nomezinho famoso que essa passagem recebe, que é Shema, que é a primeira palavra, escuta. Shema Israel, escuta Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. E quando você for comer com seu filho, fala disso. Quando você for caminhar com ele, fala disso também. E se correr o risco de você se esquecer, escreve isso no seu braço, cola na sua testa e escreve nos umbrais das portas, para você não se esquecer. Estruturação, ordem, para que isso funcione na sua vida. E uma vida que é assim, quando você pensa idealmente, olha só, cara, para quem é mais experiente aqui, vai se lembrar desse ícone da publicidade brasileira. É a criancinha acordando. Isso aqui é tão ideal que a criança acorda cantando ou Happy Day, pegando a margarina, servindo a família, porque é o café da manhã servido pela criança, porque toda vez que eu estiver comendo com meu filho, eu vou falar de Deus para ele. É isso que o texto está dizendo. Toda vez que eu caminhar, está pressupondo que eu caminho com meu filho, olha aí. É a vida ideal, é a vida de família que muita gente quis e não teve, que muita gente quer e não tem. Mas é a estruturação, é a ordem. A ordem é essa. Poxa, meu filho é tão bom, tão bom, tão bom, que ele prepara o café da manhã para mim, esperando que eu vá lá contar a respeito das maravilhas do texto bíblico. Isso aqui é a ordem. Só que preste atenção no negocinho aqui, que está implícito no texto. Escreve no batente da porta para não esquecer. O texto parece antecipar que a gente vai esquecer. Olha implícito aqui um pouquinho de desorientação. E se você pensar no contexto que esses hebreus, que o antigo Israel recebeu essa lei aqui, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Beleza, Deus. Aí você olha para a região do Levante, para o Crescente Fértil, onde estava o antigo Israel. Nós somos a nação pequenininha que está dizendo que existe um Deus só. Agora, tem uns 2 impérios aqui, um para o sul, ali no Egito, e um para leste, ali na Babilônia, muito maiores que a gente, e eles falam que eles são prósperos, que eles têm muito mais dinheiro, que o exército é muito maior, que as colheitas são muito mais férteis, porque eles têm muitos deuses, sabia? Olha a relação de tensão aqui. De vez em quando a gente perde umas batalhas para o pessoal ali do norte. Para os sírios, para os fenícios. E aí quando eles ganham, sabe o que eles falam? É porque o nosso Deus é maior do que o seu. Aliás, os nossos. E cara, pintou uma angústia aqui. Pintou uma... Esse negócio de ter um Deus só, mais que isso, de amar um Deus só, vai ser difícil. E efetivamente, nesse texto, a gente percebe a desorientação quando a gente olha para a história de Israel. O que acontece o tempo todo? O tempo todo no Antigo Testamento. Idolatria, idolatria e idolatria. Os profetas olham para esse texto, olham para a situação ao redor, para a desorientação, e tem um quebra-cabeça para resolver, porque o texto é verdadeiro. Mas o povo não ama. Por que Deus deu uma lei para o povo amar que o povo não consegue cumprir? Como que resolve esse quebra-cabeça? Jeremias tem um momento de percepção rara. Ora, se a questão é amar de todo o coração, se toda a situação é preciso amar de todo o coração, e o problema não está no texto, eu sei onde está um problema. O problema está no coração. Você vai lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É um momento de insight de Jeremias, que funciona da seguinte maneira. Coração, no texto hebraico, tem múltiplos sentidos. Tem o sentido romântico, que a gente conhece. A expressão coração partido é uma expressão hebraica. Tem o sentido físico também.
no livro de Samuel, a gente encontra gente que morreu do coração, morreu de infarto. Olha só que interessante. Agora, com mais frequência, quando a palavra coração é abordada no texto bíblico, ela traz duas coisas. A primeira delas é cognição. É mente. Você pensa com o coração. Com alguma frequência isso aparece no texto bíblico. Agora, com ainda mais frequência, onde está o teu tesouro? Ali está. É a vontade. É o desejo. Jeremias está dizendo, esse pessoal pensa errado porque deseja errado. E o desejo ludibria o coração. Uma palavra bonita, né? Ludibria. Mas o desejo, ele engana o coração. Ele é um ilusionista. O desejo equivocado, por causa de um pensamento equivocado, ele faz a gente depositar as nossas esperanças nos lugares equivocados. E de repente, a gente já não está mais amando quem a gente deveria amar, muito menos do jeito que a gente deveria amar. É um momento de insight profundo de Jeremias. O problema está no desejo desses caras. Eu não sei se vocês já tiveram esses momentos de, putz, eu estou aqui com a minha experiência com Deus, eu estou aqui com a minha experiência com o texto bíblico, e de repente tem um clique, um momento de ahá. Não, isso acontece muito, assim, ainda mais que eu tenho um negócio chamado hiperfoco, eu não largo o texto enquanto não fizer sentido para mim. Então, assim, isso pode parecer uma coisa boa, mas só quem convive comigo sabe o tanto que é ruim você estar com alguém que não se desprende de uma coisa quando já passou da hora. Então, assim, esse ano aconteceu isso um pouco ministerial. Eu, por muitos anos, sou professor de interpretação bíblica e eu comecei a observar uma coisa. Meus filhos entraram na idade de ler. O Daniel já entrou há um tempo, a Mariana está entrando esse ano. E o devocional lá em casa era muito comum para nós, quando era figurinhas, contar história. E agora que ele começou a ler, a gente abandonou um momento bíblico na nossa casa, porque, não sei, porque parece que perde o interesse, agora vai para outros tipos de texto. O texto da Bíblia é um pouco complexo para já colocar, com 8, 9 anos. A igreja vai ler, ou no colégio confessional vai ter alguma coisa, a gente vai começando a terceirizar, e eu comecei assim, a maior angústia de um pai e de uma mãe, porque não é mais morrer, quando tem medo de morrer, é quando a gente não tem filho. Quando a gente tem filho, a maior angústia, além de perdê-los para a morte, é que eles cresçam sem amar Jesus. Para mim isso aqui assim, é desesperador. Caramba, o que eu posso fazer para que eles amem Jesus? E não sei se vocês lembram do filme do Jim Carrey, agora eu falei certo, né Renato? Não sei se vocês lembram, você lembra que ele vira Deus, Todo-Poderoso, se eu não me engano? E o mote do filme é esse. Ele quer que a esposa dele, ou a mulher dele, se apaixone por ele, e ele não consegue, e aí Deus fala, bem-vindo à minha vida. Eu tenho criaturas que eu gostaria que me amasse, e esse é um daqueles paradoxos. Deus é todo poderoso, mas se permitiu nas suas leis que ele não obrigasse ninguém a amar. Amar é uma coisa voluntária. E aí você, educando o filho, você fala assim, como eu posso fazer meu filho amar a Deus, amar Jesus, é o que eu mais quero. E nesse momento, já estou aprendendo aqui, de desorientação, a gente fala, vou martelar ordenação. E esses tempos aí, isso virou um pouco minha causa, porque eu vivo em casa e eu divulguei isso nas redes sociais e centenas de pais falaram, me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu falei, caramba, isso aqui foi uma coisa de... Eu falei, eu sou professor de hermenêutica, de interpretação, agora eu vou ter que ensinar pai a ler Bíblia para filho. Mas aquilo começou a vir uma paixão tão grande, eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a perguntar, e eles falavam, é culpa dessa geração mole, que acha que filho pode optar se vai para a igreja ou não, se lê Bíblia ou não, tem que ir, não tem opção, na minha época não tinha opção. Quando a gente vai e empurra a goela dentro, ordenação, orientação,
você cria adolescentes traumatizados, que não querem saber de igreja, que não querem saber porque meu pai empurrou isso, e amor não se empurra goela abaixo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi o grande... Gente, mais uma vez, é só as áreas diferentes, a gente erra do mesmo jeito. É que nem a história do filho que o pai é alcoólatra, a filha que o pai é alcoólatra e casa com um alcoólatra. A gente foi traumatizado por empurrarem a ordenação, a lei, quando era um período de simplesmente ter compaixão, se identificar, desorientar. Porque a gente sabe que é uma fórmula mágica de, se eu fizer isso, meu filho vai seguir o caminho. E isso foi um ato tão grande que eu falei, esse ano ou próximos anos eu vou mudar um pouco. Eu quero pelo menos me ajudar, porque eu estou no meio da desorientação. Porque, Marcos, você tem certeza que seus filhos vão amar? Meu amigo... Eu lembro de um mestre que eu tinha, que ele falava assim, faça como se tudo dependesse de você. E ore sabendo que tudo depende de Deus. Então a desorientação, ela é necessária para que a gente tenha crises espirituais, para que a gente seja cristãos mais saudáveis. No meu caso, esse momento, não vi isso aqui antes, né? Foi recente, foi ano passado, assim. Eu nasci num lar evangélico, fui criado com valores evangélicos, dentro dessa denominação que a gente faz parte, enfim. Então, acho que muitos que compartilham essa mesma trajetória sabem que desde pequenininho a gente aprende... muito o que o Marcos falou, né? A gente já é orientado a ir para a igreja, escola dominical e afins. E eu tive um privilégio nisso. Meus pais sempre me conduziram por esse caminho. Algumas vezes forçaram. Mas, assim, eu me identifiquei muito com a vida de Nicodemos ano passado, numa das pregações que a gente teve aqui da série, né? Encontros com Jesus. E eu comecei a me ver em Nicodemos, assim, claramente. Porque eu cresci nesse contexto, mas, assim, através dos PGs, né, que a gente tem aqui na vila, eu comecei a perceber como que o Espírito Santo quer se revelar a nós cotidianamente, né? E não aquilo só que a gente aprendeu na infância, que a gente vai levar isso gravado em alguma parte do nosso hardware, né? Mas por que Nicodemos? Porque eu me vi na vida dele, porque no primeiro momento, assim, ele vai se encontrar com Jesus à noite, escondido. E eu me vi exatamente na minha infância, não querendo que ninguém soubesse que eu era crente, né, evangélico. Não queria que meus amiguinhos da escola não soubessem que eu era religioso, porque eu queria me sentir aceito naquele núcleo, né, naquele grupinho. Depois eu vejo Nicodemos, ali os 3 momentos que João relata, ele tem uma evolução na caminhada dele com Jesus, que ele começa a se abrir mais, né, para as pessoas, de defender Jesus, né? Fala, gente, vocês estão querendo condenar alguém que nem foi julgado ainda, né? Então ele começa e eu me imagino nesse momento também de maturidade, falando, cara, tô mais próximo de Jesus, algumas pessoas já sabem, né? Começa a dar testemunho mais claro, assim. Até que Nicodemos, o mestre da lei, né, fariseu, quando Jesus é morto e vai ser sepultado, é quem está junto dos poucos que estão junto com Jesus ali, né? E ele honra Jesus, levando mirra, né, um sinal de reverência a um rei, né, que estava sendo morto ali. E eu não cheguei lá ainda. Eu acho que vai demorar para chegar nesse estágio de Nicodemos. Mas eu me converti de novo, assim, ano passado, né? Essa visão minha, assim. A gente aprende na infância, né? A gente não perde a salvação, né? Uma vez salvo, acabou.
Mas eu me converti de novo. E eu acho que eu estou me convertendo todo dia, assim. Tentando estar mais sensível ao que o Espírito Santo quer nos mostrar. Sobretudo nesse momento, né, de desorientação que eu e minha família estamos passando, enfim. Mas eu tenho visto como que Deus ele tem sido misericordioso em se apresentar para mim todo dia de novo, né? Então, acho que graças a Deus por isso. Eu vou pegar um pouquinho do que vocês dois trouxeram, porque essa percepção de que todo dia eu estou convertendo de novo o meu coração ao Senhor, todo dia eu estou descobrindo onde eu fui infiel em algum lugar e eu posso ser fiel de novo. Essa é a dinâmica de reorientação que a gente de fato precisa o tempo todo. Perceba o seguinte, eu não sei se ficou claro para vocês, e eu tenho certeza que para alguns de vocês, pela expressão facial, ficou. A tensão que existe, angustiante, entre o texto de Deuteronômio e o texto de Jeremias. Porque veja só, se o texto de Deuteronômio me manda amar a Deus com todo o meu coração, mas o texto de Jeremias me diz que o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto e ninguém o conhece, como que eu vou saber que eu amo a Deus? E esse é o grande problema de, nessas reconstruções, nessas reorientações, a gente voltar para a orientação e tentar martelar a lei como se ela fosse produzir em nós, agora sim, um ser humano íntegro. Não vai, o que vai gerar uma tensão de eu não consigo, de eu não dou conta, de eu nunca sei se eu estou de fato fazendo aquilo que eu deveria fazer, ou se eu vou conseguir dessa vez. Essa tensão, ela está lá. E eu queria te chamar a atenção para como a gente caminha em direção à reorientação. A uma reorientação efetiva, factual. O texto de Deuteronômio já é tão ciente de que a gente não vai dar conta da orientação, que dá 4 capítulos, de Deuteronômio 6 para Deuteronômio 10, o autor de Deuteronômio já sacou também. É um problema de coração humano. É ali, em Deuteronômio capítulo 10, que a gente encontra: importa a circuncisão do coração. Importa a circuncisão do coração. A lei te dá uma circuncisão na carne que prova que você faz parte do povo. Ok. Mas o que importa é um coração circuncidado. E o resultado, o sintoma de um coração circuncidado é cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro. Pegando um pouco do que o Marcos falou, eu recebo aqui no meu Instagram e algumas vezes pessoalmente a seguinte frase de uma mãe, várias mães, nenhuma, nem duas, nem três. São mães que chegam para mim e falam: pastor, professor Fontana, eu li a Bíblia, eu conheço Provérbios, e o texto diz para mim que se eu ensinar a minha criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Meu filho desviou. Explica para mim onde foi que eu errei. Isso não é nenhuma, nem duas, nem três vezes. Isso é de tempos em tempos na minha DM, de vez em quando, face a face. Sabe esse desconforto que você está sentindo com essa história? Essa pequena angústia, essa pequena dor que você está sentindo com a história de mulheres que você sequer conheceu. Com histórias de mães que você não conhece o rosto e que você não sabe o nome. Sabe esse desconforto agora, essa pequena dor? Porque ela não é sua, ela é dela, que você não conhece.
que se a dor e a aflição dela for resolvida, você não terá vantagem nenhuma pessoal. Sabe essa angústia que você está sentindo aí agora? Isso é sintoma de coração circuncidado. Quer saber que o teu coração não está te enganando e que você está indo em direção ao amor a Deus? O primeiro passo está aí, é nessa angústia e nessa dor. Quando você estiver em dúvida e desnorteado, lembra daquilo que você sentiu agora. Na boca de João é assim que isso funciona. Aquele que diz amar a Deus a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê, é mentiroso. Essa dor que você sentiu aí, foi se colocar no lugar dessa mãe. É o primeiro passo para um coração de fato que se derrama em direção ao próximo. E é por isso que Jesus pega o mandamento de Deuteronômio e junta com o de Levítico. Ame o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ezequiel, quando ele olha para essa crise do coração, outro profeta, ele diz que haverá um momento em que Deus arrancaria de nós um coração de pedra e o trocaria por um coração de carne. E muita ideologia por aí, algumas delas supostamente cristãs, vão dizer para você assim: enrijeça-se, mostre que você é duro, inabalável, sem fragilidades. O texto bíblico não diz isso, o texto bíblico diz: a fraqueza é que somos fortes. Mas você mostrar fragilidade, você demonstrar que é fraco, isso é coisa dessa geração de cristal, a geração mimimi, especialmente nós homens, vocês homens. É uma ideologia que tem criado uma geração de insensíveis. Não! Há um Messias que troca um coração de pedra por um coração que sente, um coração de carne. E eu queria te dizer que esse Messias, esse Jesus, é solidário aos seus momentos de orientação, de desorientação e de reorientação. Veja o Sermão do Monte, se isso não é orientação e ordem e bem-aventurança. Eu não sei o que é, mas lembre-se: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Angústia, dor e desnorteio. Ao terceiro dia, a reorientação começa. Quando aquele coração que nunca foi de pedra para de bater, e o pai então diz: bate outra vez. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o mundo, veja só, a narrativa bíblica é isso: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, tudo quanto ele havia criado, orientação. E então nós encontramos esse mundo corrompido pelo pecado, desordem, desorientação, caos, angústia. Esse jardim caminha para uma nova Jerusalém reconstruída. Essa reorientação se inicia quando aquele coração que havia parado de bater, volta a bater novamente. Aquilo que estava estragado no mundo, Deus começa a consertar quando Ele conserta o corpo do próprio filho, quando Ele começa a juntar os cacos do filho despedaçado pela nossa desordem. E assim Ele começa a reconstruir os cacos do filho e os cacos do mundo. É na ressurreição que a gente encontra a reorientação, e é uma ressurreição que aponta para um mundo que pode ter conserto, para uma esperança de quem sonha quando a sorte de Sião é restaurada. E isso coloca em você, em mim, um coração de carne. Quer saber como esse coração de carne funciona? Coisa de 40, 50 minutos atrás você soube. Quando você se sensibilizou com aquelas famílias que estão precisando de colchão no Recife. Essa sensibilização é sinal de coração circuncidado, é sintoma de coração circuncidado, de gente que se sensibiliza e que diz: aquelas vidas ali precisam se reorientar. Elas estão passando pelo caos agora. Cabe a mim reorientá-las agora.
ajudar nisso, porque eu sou filho de uma ressurreição, de uma reorientação. Por isso que tem que ser dia a dia. Sim, a gente se converte e não perde a salvação. Você tem toda a razão, GG. E você também tem toda a razão que dia a dia, nas nossas falhas, a gente se reorienta. E encontra o outro nos seus momentos de desorientação. Eu não estou com isso dizendo que todo o seu esforço, que todo o seu trabalho, enquanto você fez tudo direitinho, na ordem e na orientação, tem que ser desprezado. E agora a gente vai só olhar para quem está numa boa, mas teve um problema e agora a gente vai ajudar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todos nós passamos pelas nossas crises, nas quais a gente precisa de ajuda para sair delas. E quando a gente se sensibiliza para a crise do outro, isso é o primeiro sinal que a gente está passando para o outro lado da nossa crise. Que Deus te abençoe com um novo coração, como a gente cantou hoje mais cedo. E que esse coração sensível de carne transforme as suas palavras e as suas ações, levando não boas dicas por onde você passar, mas efetivamente uma boa notícia. Fulano chegou, boa notícia na minha vida. Tudo mudou. Leve o evangelho na boca. Reoriente vidas com seus braços. Deus te abençoe.